Muito bem, teremos agora a roda de conversa da temática histórica que aborda o tema Minas Animada. A animação em Minas Gerais, desde os anos 90, é destaque no Brasil. Tem a seu favor o primeiro curso especializado, professores da área e pesquisas acadêmicas. Há dezenas de produtoras de animação em Belo Horizonte e iniciativas importantes no interior do estado. Haveria uma identidade mineira em meio a tanta diversidade em mais de uma geração? O que mantém a animação de Minas em posição de destaque? Nós convidamos para a mediação dessa roda de conversa Fábio Yamagi, curadora temática histórica de São Paulo. Por gentileza. Igor Bastos, cineasta e produtor executivo. Maurício Gino, professor de animação. Rafael Guimarães, diretor de animação. Sávio Leite, que é diretora. Elisângela Lobo Chirigati, docente e pesquisadora da área de animação. A 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal do Incentivo à Cultura, Lei Estadual do Incentivo à Cultura, patrocínio Master do Instituto Cultural Vale, patrocínios Itaú, CEMIG, Aimoré e Caixa, parceria cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, SESC em Minas, Instituto Cultural Universo Cultural. Realização da Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Nós informamos que esse debate está sendo gravado e será disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br, também no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem nossas redes, @Universo Produção, usarem também a hashtag Cineop 2024. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para participarem também do lançamento de livros. Logo após a roda de conversa, aqui nesse espaço mesmo, nós teremos também a distribuição gratuita de livros. Guia de Análise e Licenciamento da Mediateca Capixaba, Nos Rastros de Limite, um estudo de caso na história da preservação das imagens em movimento no Brasil. Revisão de filme, manual básico. Para garantir aí o seu exemplar gratuito, retire a senha aqui na secretaria. Os livros serão entregues ao final do lançamento de livros. Cada pessoa pode optar por apenas um dos 3 exemplares. Agora, mais um convite. Hoje, às 18 horas, teremos no hall da Lanchonete a exibição do produto final da oficina Videomaleta, oficina de criação audiovisual. Todo mundo está convidado. Nós passamos a palavra para o mediador, o Fábio Yamagi, que irá conduzir a apresentação deste debate. Muito obrigado. Bom dia, bem-vindos a mais um debate, mais uma mesa que eu e o Kleber a gente vem chamando de cadeiras, porque não tem a mesa, então qual vai ser a programação do nosso cadeiras? Aqui no 19º Cineop, e essa é uma mesa que não tem grandes reflexões para apresentar, porque é sobre a animação mineira, então é uma mesa óbvia, que seria óbvia no festival aqui, mas não só por ser em Minas, mas porque Minas tem uma importância muito grande na história da animação brasileira, né? Tanto nos filmes, na seleção, na curadoria, a gente não teve que forçar a barra para falar assim, tem que ter filme mineiro, tem que ter mais filmes mineiros. Acho que, naturalmente, na nossa seleção, já tinha uma quantidade bem significativa, pela importância, né, do cinema animado feito aqui, também pela produção acadêmica, né, que é bastante relevante aqui em Minas Gerais, e também porque o maior festival de animação do país é daqui de Minas, né, o Múmia. Então, a gente está no lugar, acho que hoje,
num centro de animação aqui no Brasil. Vou começar aqui lendo os currículos de quem está compondo a mesa, porque, enfim, tem o pessoal aqui da academia, o pessoal de animação, e eu acho que, para registro, fica legal a gente já ter uma introdução sobre cada um. Vou começar com a Elis Lobo, está lá à direita, designer e docente do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica do Paraná, em Curitiba, onde leciona as disciplinas de fotografia e animação. Foi coordenadora do Núcleo de Design de Animação de 2020 a 2022, mantendo-se na vice-coordenação. Coordena o Encontro Nacional de Animação Experimental Experimenta Anima. É membro da Rede Acadêmica Latino-Americana sobre Estudos de Animação, Surasur. Faz parte do Comitê Científico do Fórum Acadêmico Internacional sobre Animação, FAIA, e do Simpósio da Casa de Animação em Portugal. É autora do livro Competence of Animation Designers, Perceptions Based on a Sample of Brazilian Professionals, de 21, resultado do pós-doutorado na SPM de São Paulo, em 18. Na pesquisa, coordena o projeto Cadeia Produtiva da Animação, onde estuda as competências dos profissionais de animação, o registro e divulgação da animação brasileira, Abralá, o ensino da animação e a atuação da mulher na animação. Além disso, colabora com o Grupo de Estudos em Animação da UTF-PR e realiza na EBA, UFMG, seu segundo pós-doutorado sobre animação mineira. Depois, o Igor Bastos, bacharel em Cinema de Animação e Artes Digitais pela UFMG, nascido na periferia de Divinópolis, em Minas, teve seu primeiro encontro com a disciplina Campo Profissional do Cinema e, em 1918, fundou a Espacial Filmes. Sua carreira inclui experiências como roteirista em diversas séries de TV, curtas, médias de animação e live action. Bastos é o diretor mais jovem na história do Brasil a dirigir um longa-metragem de animação. Ele conquistou esse título com o filme Placa Mãe, que já passou por mais de 70 festivais de animação em mais de 25 países, sendo vencedor do Prêmio Coral de Longa-Metragem no Festival de Havana, em Cuba. Rafael, estava procurando aqui. Animador e roteirista, graduado em pintura e cinema de animação pela UFMG, atuando desde 2006. Cofundador da Pollen Studio de Animação, tem experiência em diversas funções. Recebeu prêmios como melhor roteiro no Festival de Cinema de Animação Locomotiva em 2011 e foi indicado ao Prêmio Brasil de Animação Infantil por 2 vezes, em 19 e 24. Seus trabalhos foram selecionados em festivais e premiações, como Felícia e os Super Resíduos do Bem e Meu Melhor Amigo. Sua filmografia como diretor inclui Menino Gepeto, de 24, e Betinho, de 2007, os episódios 4º ao 9º da série Vila Colorê, além de produções como A Nova Capital, Eras Geológicas, Bandeira Animação e Involução. Venceu 2 editais de desenvolvimento de série, O Fabuloso Seixo e do longa O Homem Café. Foi vice-presidente da Associação Curta Minas, em 2009, e é diretor de fomento de animação do Sindave MG. Aqui à minha esquerda, o Maurício Gino, graduado em Comunicação Visual pela FUMA, em 89, e em Belas Artes, com habilitação em Cinema de Animação pela UFMG, mestre em Educação Tecnológica pelo Cefet-MG e doutor em Ciência Animal pela UFMG em 2009. É professor da Escola de Belas Artes da UFMG, com atuação no curso de graduação em Cinema de Animação e Artes Digitais, e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG, na linha de pesquisa em cinema. Atualmente coordena o Núcleo de Audiovisual do Espaço do Conhecimento, UFMG. E, por fim, lá no cantinho, Sávio Leite. Nasceu em Belo Horizonte em 71, graduou-se em Comunicação na Newton Paiva e cursou o mestrado em Artes Visuais na UFMG. É professor de Cinema de Animação no Centro Universitário UNA há 15 anos e na UEMG de Cataguases desde 2023. É diretor de curtas-metragens, com filmes exibidos e premiados em importantes festivais nacionais e internacionais. Foi indicado 4 vezes ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, vencendo em 2018 na categoria curta-metragem. Criador e coordenador da Múmia, mostra o de Grude Mundial de Animação
e do Timeline, Festival Internacional de Arte Eletrônica de Belo Horizonte. Curador do Cine Design, Mostra Internazionale di Audiovisivo Sperimentale e Filme de Animazione di Vigevano, na Itália. Organizador dos livros Subversivos, O Desenvolvimento do Cinema de Animação em Minas Gerais, Maldita Animação Brasileira e Diversidade na Animação Brasileira. Traduziu os livros Jorge Sanginês e Grupo Kamal, Teoria e Prática de um Cinema Junto ao Povo e A Forma Realizada, o Cinema de Animação. Editou o livro Uma Introdução ao Cinema Underground Americano, de Sheldon Renan. E alguns desses livros estão à venda aqui na lojinha. Deem uma olhada. Tem mais dois componentes da mesa que não estão aqui. O Cata Preto, eu soube agora que está com dengue. E a Magda Rezende, enfim, eu não soube qual foi. Está com gripe. Está com gripe. Então, temos dois desfalques de animadores. Bom, a gente vai ter aqui tempo de um longa-metragem ou de uma partida de futebol para falar sobre animação mineira, então podem falar bastante. E eu vou ficar aqui mais na condição de mediar e ouvir mesmo, tá? E, para começar, assim, só para a gente já ter uma palavrinha, eu vou repetir a pergunta que foi feita aos animadores que estão com filmes aqui no festival. O Sávio já respondeu, eu vou falar para ele falar agora, enquanto os outros vão pensando um pouquinho, que é qual a sua primeira relação com a animação. Então, lá quando criança, enfim, quando vocês tiveram o contato com a animação. Começa... Não, começa você. Gente, bom dia para todos, todas e todos. Aqui, o meu primeiro contato com a animação, está até escrito ali embaixo, sim, foi uma oficina, um festival de inverno aqui, nessa cidade maravilhosa de Ouro Preto. E essa oficina, eu costumo contar esse caso até para os meus alunos, porque na década de 90 a gente era muito fodido, a gente vivia para comprar o almoço de cada dia. E teve um dia que eu tinha dinheiro para comer ou ir para o cinema. Aí eu fui para o cinema, encontrei a Tânia Anaia no cinema. Eu fui assistir Pulp Fiction. Foi a melhor coisa que eu fiz, ficar com fome, assistir Pulp Fiction. E Pulp Fiction abriu um portal na minha mente. E eu encontrei a Tânia. E a Tânia falou, vai ter uma oficina no Festival de Inverno, de animação. Vai lá fazer essa oficina e tal. E aí você me deu o toque do Silvino, né? A gente deve até lembrar o nome do Silvino aqui, que foi um professor da UFMG assim, que ajudou muita gente. Assim. E eu era muito sem grana mesmo, e o Silvino liberou a inscrição para fazer a oficina aqui no Festival de Inverno, que era com a Bi Feijó e o Raimundo Krumer, e veio a Regina Pessoa. E aí eu já estava me interessando por cinema, e eu vim aqui para Ouro Preto com uma ideia, um roteiro todo prontinho. Cheguei aqui para fazer oficina, nunca tinha tido contato com animação. Aí eu vi que eu não conseguiria fazer a historinha que eu tinha pensado, a gente ficou aqui 15 dias, e aí eu fiz o que deu para fazer, que é uma animação muito horrível, assim. É uma animação que deu para fazer. E eu falo até que com a Tânia, porque assim, também uma das primeiras experiências da animação foi trabalhar no filme da Tânia, Castelos de Vento. Eu fiz o making-off, e como o making-off, uma produção de animação demora muito tempo, e a gente ficou amigo de todo mundo, e eu conheci o Clécius lá, e o Clécius me mostrou umas ceninhas de animação, e aí, quando eu vi, eu achei a coisa mais incrível. E aí o Clécio falou, vamos fazer um filme com isso, e foi o primeiro curta de animação, que é o Mirmidões, que eu peguei essas imagens que eu tinha feito aqui, junto com as imagens do Clécio, e aí editei, criei um conceito e tal. E depois disso tudo, estou falando de 1994. Desculpa falar por tanto tempo assim. Mas isso é 1994. E aí o seu filme é de 1997, né? Que deve ter começado muito antes, eu não lembro, assim, eu não lembro. Talvez 95, eu fiquei lá frequentando vocês, 95, 96. E aí conheci o Clécio, e a primeira animação é de 2001. Mas entre essa primeira animação, o Festival de Inverno da UFMG, que é super importante até hoje, tem uma importância, uma relevância muito grande,
E o primeiro curta, que é de 2001, teve também um curso de roteiro infanto-juvenil promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, lá na UFMG. E aí foi um curso muito interessante, porque o curso a gente tinha como professores inesquecíveis assim para mim, que é a Renata Palottini, que é uma figura que entendia muito de dramaturgia, e o Joaquim Assis, que é um roteirista, uma figura incrível, assim. Então teve essa a UFMG está sempre presente na vida, eu acho que de todos os animadores aqui, de uma certa forma ou não. Que depois que eu fui fazer mestrado na UFMG, mas antes eu fiz esse curso de roteiro, e lá eu descobri a animação. Eu já gostava de um cinema, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de cinema experimental, subversivo. Para mim, quanto mais louco, melhor e tal. Eu gosto de tudo que todo mundo detesta, assim. Então, videoarte, vídeo experimental. E eu acho que a animação também está um pouco nesse lugar, porque eu vejo que a animação, sim, tem a ficção, tem o documentário, aí depois tem a animação, aí depois vem vídeo experimental, né, vídeo instalação, videodança, que as pessoas odeiam videodança. Mas foi nesse curso da UFMG 1997 que eu descobri a animação, vendo muita coisa interessante, e a partir daí eu falei, cara, eu gosto desse cinema subversivo, e a animação a gente pode ser muito mais subversivo que qualquer outra pessoa, porque quem faz o live action ainda tem esse limite da câmera e do ator, né? Você não pode matar seu ator, né? Na animação você pode matar, ressuscitar, pode matar ele de várias formas possíveis e tal. Então é isso que foi as minhas primeiras impressões. A ideia era mais a primeira impressão quando criança mesmo, sabe? Tipo, que era aquela que você, inclusive, aqui está descrita lá em casa, lá embaixo. Mas tudo bem. Só um dado que eu esqueci de falar aqui é que o primeiro curso superior de animação do Brasil é daqui da UFMG, né? De 85, dos anos 80, 82. E os outros vieram só na segunda década deste século. Né? Vai lá, gente. Não, sobre primeira impressão, primeiro contato com a animação, de fato, assim, não profissionalmente. Bom dia para todo mundo. É uma alegria estar aqui em Ouro Preto, né, falando sobre animação. Eu queria ressaltar a importância que o Cineop deu para a animação. Assim, é muito bom ver isso. Com uma programação muito legal, uma curadoria muito importante, com filmes bastante representativos. Então, é muito bom participar desse momento aqui. Bom, eu vou repetir muito do que o Sávio falou. Né? Meu primeiro contato com o fazer da animação foi também aqui em Ouro Preto, no mesmo festival que o Sávio. Acho que eu conheci o Sávio nesse festival, daqueles saudosos festivais da UFMG, Festival de Inverno da UFMG, que ainda existe, mas não como naquela época. A gente tinha oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer realizadores estrangeiros, como os que ele citou aqui, Abi Feijó, Regina Pessoa, Raimund Krumme. Então, acho que o festival servia muito para isso, para ser um pontapé inicial para muita gente que, de alguma forma, está aqui hoje, ou não, às vezes fez a oficina e curtiu aquele momento e acabou ali. Mas eu acho que o festival tinha essa característica de não ser propriamente formativo, mas de despertar um interesse pela animação. E foi aí que eu resolvi fazer animação. Conheci a Tânia também. Depois teve um outro festival que ele passou a ser itinerante, teve oficina também em Belo Horizonte, que eu participei, acho que você estava nesse festival também. Tá? E depois, como Sávio também, eu trabalhei no Castelo de Vento. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, as pessoas se cruzavam muito naquele momento ali. Né? Então, acho que foi um momento bastante rico. Enfim, bastante rico para muitos de nós que estamos aqui hoje. Né? A década de 90, aqui na UFMG e também nos festivais de inverno. O Sávio lembrou do professor Silvino, ele coordenava a área de audiovisual do Festival de Inverno e sempre trazia oficinas muito, muito interessantes, né? Não só de animação,
mas de cinema, de música, enfim, ele conseguia reunir nomes bastante importantes. É isso. E a sua primeira lembrança de animação, de fato? Eu tenho muitas lembranças da animação. Que marcou? Bom, eu sempre gostei muito de animação, desde criança. Eu sempre assisti muita animação, nenhum assim muito... Eu assisti de tudo, né? Não sei se tem um título, né? Se tem um assim que tenha me despertado. Acho que o que me despertou mesmo para fazer animação foi oficinas de festival de inverno. Tá legal. Mas desde criança assisto muita animação e sou fã de muitos. Quer falar? Eu também algumas. Um que eu lembro muito, Mil e Mal, uma animação italiana. Porque quando o Fábio fez a pergunta, eu já fui falando igual louco, assim, aí depois ele direcionou no final, assim, né? A lembrança de infância. A minha lembrança de infância de animação é Mickey e o Pé de Feijão. Gente, eu chorava muito com o Mickey e o Pé de Feijão, porque eles eram muito pobres. Eles só tinham um baguinho de feijão para comer. Aí eu lembro que eles cortavam em fatias invisíveis o baguinho de feijão. Eu chorava muito. Muito, muito, muito. Até hoje é uma coisa que me remete, volta assim. No meu aniversário esse ano lá em Cataguases, eles fizeram uma festa, fizeram um bolo, tinha, sei lá, 100 pessoas. Aí eu lembrei do Mickey, o Pé de Feijão, falei, vou cortar um pedaço do bolo aqui em fatias invisíveis para dar para todo mundo. Eu primeiro queria agradecer a todos, agradecer o Sávio aí pelo toque dele, que é sempre bom. Agradecer o Sindave, que está aqui representado, porque eu estou aqui representando o Sindave, diretoria de fomento de animação do Sindave. Obrigado por ter me convidado a fazer parte dessa diretoria. Obrigado a todos que estão aqui. Mas, realmente, eu vou pegar gancho que sabe que eu descobri que eu nasci na cidade do Sávio, né? Esse negócio de pegar carona com ele. Ele é de Virginópolis. Eu, desde criança, falo que Virginópolis é maior que São Paulo, a gente só que não gosta de divulgar. Mas Virginópolis, ele é de lá, e eu nasci lá. Mas a gente veio para Belo Horizonte com 6 anos, e já que ele falou de pobreza, de miséria, eu tenho PhD nisso. A gente veio para Belo Horizonte com muita dificuldade. Mas desde muito cedo, desde quando a gente morava na roça, literalmente, eu desenhava o dia inteiro, né? E quando eu tinha 11 anos de idade, em 1985, passou uma propaganda da Washington Animation. Se você lembra disso, você é dos antigos. E tinha um curso de desenhos animados da Washington Animation. E a minha mãe, eu virei para minha mãe, a gente não tinha nem o que comer direito. Mãe, tem esse curso aqui. A minha mãe pagou para mim esse curso. Eu fiz 3 meses de animação e fiz um Super 8 de 8 segundos, que, por uma coincidência, eu nem sabia que você ia perguntar isso, eu vasculhando o material histórico da minha família para o meu filho fazer a pesquisa dele de documentário, eu achei essa película lá de 8 segundos, que é o meu primeiro contato com a animação. Eu fiz uma animação no acetato de 8 segundos em 1985, com 11 anos. E, a partir daí, eu estava definido que eu ia fazer animação, que eu ia estudar animação, mas eu passei no UFMG em 93 e optei por pintura, por uma análise minha de que eu jamais teria dinheiro para comprar o equipamento para fazer animação. Quando foi em 2005, que eu já estava mais estabelecido financeiramente, eu falei assim, não, já tem tecnologia para eu fazer o que eu sempre sonhei de fazer. E voltei para o UFMG, professor Maurício Gino. Gente, todo mundo aqui é filho da UFMG, porque a UFMG, assim, a gente brinca, quem é aluno da UFMG brinca que não deixa de ser aluno, né? A gente ama aquilo ali como se fosse a nossa casa. Tanto é que eu moro até lá perto. E aí voltei e formei em 2008, e aí nunca mais parei de fazer animação. Aí fui largando meus outros trabalhos para tentar, paulatinamente, viver só de animação. Então, a gente ainda tem os outros trabalhos fora da animação, mas, basicamente, a gente produz a animação desde 2011, quando eu fundei a Pollen Studio. O filme que me emocionou mesmo na onda é o Moinho de Vento, da Disney. Aquela tempestade
aquela sinfonia, aquilo ali, eu não vou esquecer aquilo enquanto eu estiver vivo. Assim, agora, na minha infância, aquilo era impressionante, assim, impressionante. Aquilo me moveu para fazer animação. A minha história é um pouquinho menos emocionante. Eu nasci em 94, né? Então sou da geração que formou na TV, assim. Acho que os primeiros contatos, com certeza, foi com os filmes da Disney e tudo. Mas acho que o primeiro filme que me impactou muito foi em Divinópolis. Tinha a maior tela. Eu moro em Divinópolis, né? Lá tinha a maior tela fixa da América Latina de cinema, que era o Cine Alhambra, que é um cinema que está desativado até hoje lá e tal. E é tão grande que eles nunca conseguiram vender para ninguém, assim, porque é tão grande que ninguém tem dinheiro para comprar. E eu não tinha, também era pobre, da periferia e tudo, não tinha dinheiro, mas eu arrumei um jeito de entrar escondido, assim, que eu agarrava em alguém que tinha comprado ingresso, assim, era criança, com 6 anos, e entrava tipo, como filho de alguém que eu nem conhecia. E aí assisti lá, tem 2 filmes que me impactou muito lá, que em 99 eu assisti Rei Leão, que foi um negócio que me impactou muito, assim, na hora que o Mufasa morre, eu chorava, assim. A mulher até do cinema perguntou, você está passando mal? Eu falei, não, está tudo bem. E Titanic também foi um filme que eu assisti em 2000, 2001 ali, e também me impactou muito nesse cinema. E aí tem essa relação afetiva, assim, já com a sala de cinema. Com o cinema de animação foi uma coisa meio por acaso, assim, porque como eu moro tipo na roça, né? Eu nunca imaginei que da roça ia poder fazer filme. Era uma coisa que, sei lá, é uma abstração que eu nunca tive. Então sempre fui muito consumidor, assim, sempre gostei muito de animação de vários tipos, assim. E aí quando eu tinha 18 anos, o Sábio foi fazer o Múmia lá em Divinópolis, e foi a primeira pessoa que eu conheci que já tinha visto algum filme do James Venkmeyer, que era um animador que eu super adorava já, que eu tinha isso, assim, né, esse negócio da internet, assim, ele provocou isso, da gente poder, sei lá, com 16 anos eu via os filmes do leste europeu todos, assim, animações japonesas também. E aí foi a primeira pessoa que eu encontrei que gostava de James Venkmeyer, Iris Trinca. E aí o Sávio me convenceu assim que dava para fazer animação, porque para mim era uma coisa, não, Sávio, não dá para fazer animação. Ele, não dá, eu já fiz. E aí a gente ficou conversando lá no Múmia. E aí ele falou, não, você tem que entrar no UFMG, você tem que entrar no UFMG, você tem que entrar no UFMG. E a gente ficou conversando, a gente conversava muito e tal. E aí eu falei, então beleza. Eu nunca tinha desenhado nada na minha vida. Aí eu fui aprender a desenhar para passar na prova e tudo. Mas era isso, eu formei eletromecânico, fiz técnico e médio junto no Cefet. Então, assim, vim na área das exatas, né? Tipo, não tem nada a ver. Mas aí o Sávio foi a primeira pessoa e eu falei, acho que essa é a minha turma, a turma que conhece o Iris Trinca, o James Meyer. E aí foi assim, menos emocionante um pouquinho. Superou o Messi, já tem um longo Messi não sei longe. Nossa. Não é emocionante isso? É mais emocionante. Isso aí. Então, a minha primeira experiência com animação, né? Primeiro, antes de tudo, eu vou agradecer a presença aqui de vocês e o convite também, né, por estar aqui. Eu acho que representando as mulheres, né, porque elas não puderam participar, mas eu estou muito feliz e emocionada também de estar aqui. Primeira experiência com animação como consumidora. Disney, né, gente? Era o que tinha na época, era o que era imposto para nós. Me lembro da primeira vez quando a TV de válvula chegou em casa. Era a TV preto e branco. E todo mundo se reuniu na sala, assim, eu já tinha noção, né, de mim mesma. E a gente começou a ver o que passava, eram os desenhos, né? Da seção Disney. E a primeira assim animação em série que eu gostei mais de assistir era Caverna do Dragão, acho que esse era o nome, muito legal, assim, ficava na expectativa de ver os próximos capítulos, né, da Caverna do Dragão. Mas isso já inserido dentro de programas de televisão, já, né, que eram impostos para a gente. E também lembro dos comerciais,
de TV que utilizavam animação no processo tradicional, né, para fazer as suas abordagens aí de lojas, vendas, né? E a primeira lembrança que eu tenho, quando o Fábio perguntou, eu fiquei pensando qual que era, como produtora. Eu não sou hoje, né, não produzo nada, mas como produtora, meu pai é desenhista. E ele nos ensinava nas horas vagas a desenhar. Então, como que fazer a carinha, né, de um bonequinho? Então, desenha, preenche todo esse papel só com bolinha. Só com bolinha, vai com bolinha, para você pegar o traço, né? E ele me ensinou a fazer flipbook. Eu não sabia que o nome era esse, eu não sabia que isso também fazia parte dos primórdios da animação. E eu fiquei tão encantada com isso que a gente pegava os livros, assassinava os livros de casa, né, que tinham poucos, né, mas a gente pegava a Bíblia também e fazia flipbook na Bíblia. E a gente adorava isso, gente. Então, animação gospel. Então, foi bom até esse resgate, porque eu não me lembrava realmente qual que era o primeiro contato, né? Mas, basicamente, foi isso. Como produtora, consumidora, e como professora, quando eu iniciei a lecionar, eu sou designer, né? Mas fui para a área de fotografia e comecei a lecionar animação em 2009, na área de animação. E também, você vai ter que dar animação, né, junto com fotografia. O que eu pensei? Stop motion, né? É o que dá para unir, com os recursos precários da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mas saíam boas coisas, né? Então, basicamente, foi nesse momento que eu comecei a me enveredar como professora e como pesquisadora no meu pós-doutorado, né, que o Fábio também já sinalizou ali no currículo, né, onde eu estudei as competências dos designers de animação. Alguns de vocês já foram entrevistados por mim na época, em 2018, e onde eu perguntava quais eram as competências, né, as habilidades para que um profissional, né, da área de animação pudesse ter sucesso. Então, daí gerou o livro, que é gratuito e está disponível na web. Basicamente isso. Você lembrou, Bíblia é bom para animar porque tem a folha transparente, né? Então fazer o flipbook é muito legal. Isso aí. Eu lembrei que a minha primeira vez que eu fiz animação foi num livro de OSPB, na 5ª série, que estava novo, né? Então eu fazia lá flipando. Mas já que vocês falaram já de traumas, né, no início da animação, vou contar a minha, que também tem relação com isso, que eu lá com 7 anos, de manhã eu estudava japonês numa igreja budista perto de casa. E lá eu tinha, enfim, né, aprendi sobre ressurreição e eu era até tido como sortudo porque eu nasci no dia de Buda, tal. De tarde eu ia para a escola, no Liceu Padre Anchieta, na escola normal, e lá também eu tive aulas de religião, tal. E de tarde à noite eu chegava em casa e assistia TV Record, assistia desenho na TV. E assisti o Pinóquio japonês, uma série que era traumática também. Pinóquio sofria cada episódio, assim, traumatizou uma geração. E dessas 3 ficções, a última foi a que me pegou mesmo, que foi a animação, e que eu segui, né? Daí eu passei a acompanhar mais a animação. E já que a gente voltou um pouco para o passado, eu queria pedir para o Sávio, ele fez um texto que cobre a história da animação aqui em BH. Então, eu queria que você falasse, assim, desse esse panorama, o Maurício também, se quiser contribuir, para a gente ter uma ideia de como surgiu e como que é esse arco da animação aqui em Minas. Aqui em Minas. Você falou BH, né? Porque tem isso, né? A gente acha que BH é só Minas. Minas é só BH, mas não é não. Tem muita gente, muita coisa acontecendo fora. Inclusive, Cataguases, eu falo que é um centro de referência mesmo. Mas aqui, a história de Minas, eu acho interessante assim, a história da animação Minas, porque vocês já falaram aí da UFMG, né? Que foi o primeiro curso a nível superior no Brasil a ter cinema de animação. Isso desde a década de 80, 82,
que foi, na verdade, minha primeira pesquisa, minha primeira vontade de fazer livro, que veio também, essa vontade de fazer livro, veio também da minha profissão de ser professor também. Eu já estou há 15 anos dando aula no Centro Universitário UNA, inclusive vários alunos meus aqui, adoro, vários na produção também aqui do festival, e agora estou dando aula em Cataguases também. E quando eu comecei a dar aula de animação, eu vi que existia uma lacuna sobre animação, sobre estudos sobre animação, e muito menos sobre a animação brasileira. A gente tinha um livro, que ainda tem, né? Lógico, livro nunca acaba, graças a Deus. A gente morre, os livros ficam aí. Mas o livro do Antônio Moreno, que é a experiência de cinema de animação no Brasil, que é de 1978, era um livro referencial. Mas, quando eu entrei na escola, tinha esse livro do Antônio Moreno, que é esgotado até hoje. Às vezes aparece na estante virtual para comprar, caro, mas existe. Mas existia um livro só, que é do Alberto Lucena Júnior, A Arte da Animação Técnica e Estética através da História, que é um professor da Universidade Federal do Paraná, da Paraíba, desculpa, ato falho, que é a tese de doutorado dele falando da animação, mas não é da animação brasileira. Ele fala da história da animação, é um livro que eu indico para todos os meus alunos, eu indico para todo mundo que gosta de animação. Ele pega a história da animação mundial e conta ela por décadas. Assim. É uma tese de doutorado, mas não é uma tese de doutorado chata, né, e nem arrogante. É uma tese de doutorado muito fácil de ler. Mas eu vi essa necessidade de ter livro falando sobre a animação brasileira. E aí me deu esse clique de falar sobre a animação mineira, começar pela animação mineira, por ter esse viés de ser a primeira escola de animação no Brasil. Então, isso eu acho muito significativo, a gente ter a primeira escola de animação no Brasil a nível superior, porque, primeiro, vai ter muita gente que vai ser formado por isso, né? Por lá. Muitos profissionais vão sair. E, se pensar desde a década de 80, são gerações que saíram de lá. Então, a minha ideia era onde está essa geração, essas pessoas, inclusive a Tânia faz parte do núcleo, né, do primeiro núcleo da animação, e eu acho que a gente deve falar também os nomes dos nossos professores, né? Não é porque eu sou professor, mas os mestres, eles marcam a gente. A gente teve 2 professores muito importantes, entusiastas da animação, que eram o Zé Américo Ribeiro e o professor José Tavares de Barros, que eu tive a felicidade de ser o último orientando do professor José Tavares de Barros, que era um cara que era da Organização Internacional de Cinema Católico, um cara muito importante aqui em Minas, e ele, mas olha, ele era do OICIC, Organização Internacional de Cinema Católico, mas ele não era careta. Não era careta, tanto que ele me aceitou a me orientar no mestrado, eu falando de Dogma 95, assim, falando de escatologia, incesto, e o Barros foi lá, me ajudou. Assim, eu tenho uma admiração muito grande e a admiração por eles ter essa ideia de levar para a Escola de Belas Artes um curso de cinema de animação. Então, eu acho isso muito importante, porque eles fizeram contato, né? Aí entra outros agentes, como Marcos Magalhães também. Nessa época, foi estudar no Canadá e voltou com a ideia de criar uns núcleos e propôs a Escola de Belas Artes a criar um núcleo de animação, pegando toda essa filosofia do National Film Board do Canadá, que é uma escola muito importante, a escola criada, dirigida aí pelo Norman McLaren e tal. Então, a filosofia do National Film, eu posso estar falando bobagem, a Tânia aqui pode me corrigir, mas eu acho isso, que a filosofia, o jeito do National Film Board do Canadá, de construir os filmes, que são filmes autorais, feitos à mãos. Então, veio a filmografia deles, veio o equipamento deles, que foi o pontapé inicial para essa história deslanchar. E aí eu vejo, assim, só emendando um pouquinho, eu vou, né, ter muita gente para falar, eu acho que essa história tem que ser contada, entendeu? Tipo, porque a UFMG permitiu criar muitos realizadores muito bons, e os filmes foram vistos, foram reconhecidos. Puxando o saco da Tânia, mas a Tânia ganhou Hiroshima na época, né, Tânia? Com o seu primeiro filme. Então, foi um pontapé inicial, assim, para que toda uma geração se deslanchasse. E aí, se falar do contexto hoje, né, o que a gente tem na animação mineira hoje? Lógico que a UFMG ainda continua nessa posição da liderança mesmo, dessa história, desse pioneirismo,
mas também começou a ter as universidades de cinema, né? Eu dou aula na UNA, não é de cinema de animação, mas eu dou cinema de animação, essa cadeira lá, que agora chama C, unidade curricular, não é mais disciplina. Mas também a gente tem, né, como a Eli está fazendo a pesquisa, a gente tem, assim, na UNA, os meninos produzem animação em menor números, mas temos a UENG, né, a UENG de Belo Horizonte, a Escola de Design. Agora, os nossos alunos da UENG de Cataguases vão apresentar os seus primeiros resultados agora, daqui a uma semana. Daqui a uma semana. É uma semana, é de 1 a 7 de 6, é uma semana. 2 semanas, ok. Lá vai apresentar agora. E eu acho muito interessante, porque Minas tem essa tradição mesmo, né? Eu estou falando aqui de Cataguases, não é que eu estou puxando saco, não, mas Cataguases foi a cidade do Humberto Mauro, onde começou o cinema brasileiro, entendeu? Tipo assim, o cinema brasileiro, uma cidade ainda vanguardista hoje em dia, e os meninos pegaram esse espírito. Então, de querer reconstruir, ou repaginar, ou pensar de novo a animação, voltar à animação, que eu acho que a animação, assim, eu acho a arte mais interessante, assim, né? A arte é uma magia. A animação é magia, você dá vida a objetos que são inanimados. Então, eu acho que hoje a gente tem uma produção grande, e eu costumo ver também que tem gente que sai fora né? Estou falando aqui BH, Cataguases, mas o Igor é o exemplo de Divinópolis. E aí, como Múmia, a gente recebe muito filme, né? Que a gente não tem seleção no nosso festival, a gente recebe tudo, exibe tudo e tal. Então, a gente recebe muita coisa vindo do interior, vindo de Itabira, vindo de Uberlândia. Leopoldina, tem muita gente fazendo, entendeu? Mas ainda, eu considero que ainda é uma arte invisível. Por isso que é tão importante um espaço como esse, mostrar para todo mundo aí que existe uma produção pulsante, existe muita gente. Não é só a gente que está aqui, tem um monte de gente, um monte de filme passando, que é uma coisa muito interessante a animação. A gente tem que dar mais valor, assim, para a animação brasileira, e esse espaço foi um espaço privilegiado. Espero que vocês continuem com essa temática, assim, que tem muita coisa para se mostrar ainda. Aqui é apenas, né, Fábio, né, apenas um recorte dessa grande produção. Fizeram um recorte muito bem feito, tal, mas ainda tem um recorte. Tem muita gente produzindo, muita coisa interessante. Até falando desse recorte, assim, tem muita gente produzindo e muita gente ficou de fora. A gente não conseguiu, assim, é uma história muito rica, são muitos filmes, né, muitos curtas, longas. Então, na seleção, teve gente que a gente quis trazer, que estava muito tempo fora do foco, e, claro, a gente lamentou muito de que muitos animadores poderiam estar, muitos autores da animação poderiam estar na mostra também, mas não coube, enfim, não entrou em nenhuma programação Então, foi o que eu sugeri na outra mesa, assim, a gente pode ter uma segunda edição para a gente mostrar os outros que não são menos importantes, né? Você tem algo a acrescentar sobre a história? Bom, vou retomar um pouquinho da fala do Sávio, estou só repetindo o Sávio aqui. É bem aquilo que o Sávio falou, né? O nosso curso, como habilitação do curso de artes visuais, ele vem da década de 80, da primeira metade aí da década de 80, e, naquele momento, teve um convênio entre Brasil e Canadá para que fosse criado aqui no Brasil alguns núcleos de produção de animação, né? Me parece que 4 ou 5 núcleos espalhados aí no país, né? E um deles foi montado aqui na UFMG, justamente porque aqui já tinha uma habilitação em cinema de animação. Então, era um lugar que eles acharam que seria importante de ter um núcleo de animação, né? Então, teve aqui em Belo Horizonte, parece que em Campinas, Ceará, né, Fortaleza, e o CTAV, né? E acho que cada um depois, eu posso estar esquecendo de algum aqui, não sei. E depois, com o término desse convênio, cada núcleo
enfim, cada um tomou um rumo, né? Acho que o pessoal de Campinas ainda continuou produzindo muito desde aquela época. Acho que o pessoal do CTAV acabou, né? Acho que o Animamundi decorre desse momento também, né? E muita gente também se formou no Animamundi, né? Acho que o Animamundi teve essa característica também. Acho que o Marão ali, ó, talvez seja cria do Animamundi, eu posso estar mentindo, mas então acho que o Animamundi teve essa característica também. Você é neto. Eu sou também da cria do Animamundi. Então, acho que tudo isso decorre desse convênio que foi feito com o Canadá. E aí eu concordo com o Sávio também. A gente tem uma influência no Brasil, a animação brasileira, acho que tem uma influência muito grande do Canadá, felizmente, muito maior do que do Fordismo estadunidense, né? Então, eu acho que é uma característica da nossa animação. Bom, aí a gente continuou na UFMG com essa habilitação. A habilitação ela fazia parte do curso de artes visuais, então tinha um período básico para todas as habilitações, os 2 primeiros anos, a grosso modo seria isso. E os 2 últimos anos, o aluno escolhia qual habilitação que ele queria, e aí que ele ia fazer as disciplinas específicas. Então, na verdade, a animação lá, a gente tinha 2 anos para se dedicar à animação, né, especificamente. E chegou num momento, com a chegada do digital, muita coisa, a habilitação já não dava conta mais, e não tinha carga horária, a gente já sentiu uma necessidade de atualização do curso, né? A gente não tinha, por exemplo, nenhuma disciplina de 3D, a gente não tinha disciplina de fotografia específica para animação, então muita coisa já era uma carência, vamos dizer assim. Aí veio no momento do Reúne, um momento de expansão das universidades públicas no Brasil, a gente falou assim, não, é a hora da gente propor também vamos dizer assim, uma emancipação da habilitação para um curso de graduação, né? Então, foi nesse momento do Reúne que a universidade cresceu muito em termos de cursos. A própria Escola de Belas Artes, a gente criou ali 4 novos cursos, e um deles foi o curso de cinema de animação, onde a gente pôde pensar uma nova estrutura curricular, enfim, tudo que a gente pensava que a gente tinha de carência na habilitação, a gente, naquele momento, incorporou, inclusive com a chegada das artes digitais aí, né? Então, o nosso curso é cinema de animação e artes digitais. Então, foi um pouco a trajetória do nosso curso, que, como a gente já falou, assim, ele teve um certo pioneirismo no país, né? E ao longo desse tempo, seja na habilitação, seja no núcleo, acho que a Tânia é da primeira geração aí do núcleo, né? E essas gerações foram se sucedendo, e a escola sempre tendo uma participação importante na formação, não só das pessoas que atuam em Minas Gerais, mas que se espalharam por aí, né? Então, acho que é um pouco essa a nossa história lá. Só dar um complemento aqui de um outro ponto de vista que eu acho importante também. Eu formei em 2008 na habilitação de cinema e animação. Eu acho que foi a última turma no modelo antigo, né? E como eu pedi continuidade de curso, eu ia fazer mais 2 anos, mais uma habilitação. 2009, acho que foi a primeira turma do curso completo de animação. Mas, desde aquela época, a gente já debatia muito. Então, eu vou citar aqui, meu amigo, é produtor executivo dos meus projetos, o Cláudio Constantino, que não está aqui presente, mas vou citar ele para representar um grande número de pessoas da animação em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que atuaram e atuam nos bastidores para fazer com que os recursos e que as políticas públicas elas se tornem realidade para que os realizadores consigam executar os seus projetos. Eu estou citando o nome dele aqui, seria injusto, porque eu não vou lembrar de todos que estão nessa guerra aí, desde o Curta Minas, a época do Curta Minas, o pessoal que era membro da ABD, o Sávio me lembrou ali,
militando fortemente, politicamente, com reuniões com o poder público municipal, com o poder público estadual e com o poder público federal, para conseguir fazer com que essas políticas públicas se tornassem constantes. Ainda hoje, por mais que Belo Horizonte a gente tenha 8 anos consecutivos de editais de fomento de animação ininterruptos, o que manteve os projetos de animação sendo executados nesse período dos últimos 8 anos. Mas eu me lembro claramente, sentado naquela pracinha na Escola de Belas Artes, em 2006, eu e o Cláudio Constantino, a gente confabulando, né? Como é que quem que é o político que a gente pode ver para que esses editais eles tenham uma cota para animação? Porque geralmente, e isso é um debate até hoje, né? E esse debate, eu acho que chegou no seu auge quando o Sindave, por meio da Dani Fernandes, por meio do Fiuza, o nosso saudoso Fiuza, que faleceu, tiveram uma luta de sangue ali, suor, para conseguir aprovar esses 3 projetos de longa que agora vão ser executados daqui para frente. Então, a gente tem uma série de nomes nessa história que eles estão contando que não vão poder ter seus projetos exibidos, porque, na verdade, eles estavam no bastidores lutando por políticas públicas. Então, se você não tem um título de um filme como diretor ou com alguma coisa, às vezes essa pessoa fica um pouco invisível. Eu conheço várias pessoas do nosso meio que gastaram tempo importante do seu dia a dia em gabinetes de deputados, em gabinetes de vereadores, em gabinetes de secretarias, para fazer possível essas políticas públicas aparecerem. Então, é por isso que eu queria lembrar esses nomes, eu queria colocar o Cláudio Constantino como representante desses nomes. Não sei se é o mais justo, mas eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas tem muita gente que está batalhando para que esse dinheiro chegue na ponta da produção, e isso é desgastante e merecia esse adendo. Obrigado. Até sobre esse ponto, a homenagem aqui do festival é para o coletivo da animação brasileira, não só os diretores, mas todo mundo que está nos bastidores. Então, a ideia foi isso, assim, desde de quem preside a BCA até quem faz filmes sobre a história da animação brasileira, e todos os profissionais, né, os diretores, e quem faz aqueles desenhos, né, aqueles bonecos se moverem na frente da tela. Então, isso é importante mesmo. Bom, eu posso falar da parte mais recente, né? Que eu entrei lá no curso da UFMG em 2015, né? E aí eu entrei na matéria Campo Profissional de Cinema e Política Pública. Bom, eu sou filho de faxineira com caminhoneiro, então, quando eu decidi fazer o curso, eu falei, eu tenho que conseguir alguma forma de viver disso aqui, de trabalhar com isso aqui. E aí eu fui entender o que era esse campo profissional, o que era. E aí eu comecei a perceber, estudar uma coisa que eu já tinha lido um livro que chama Chutando as Escadas. Eu recomendo todo mundo a ler esse livro, que é o desenvolvimento econômico a partir da perspectiva histórica, que os países envolvidos, Europa, Estados Unidos, eles sempre aplicam uma regulamentação, uma regra, e depois eles fazem lobby nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido para eles não aplicarem essas regras lá. Então, é isso meio que de chutar a escada. Então, eles sobem, a piada é essa, assim, eles sobem lá para cima e lá de cima eles chutam a escada para a gente não subir. E eu já tinha lido esse livro, enfim, pela minha vida política e tudo, e aí eu comecei a perceber que no cinema isso para mim era muito evidente, assim. E aí eu comecei a entender que o cinema ele é indissociável em todos os lugares do mundo, até nos Estados Unidos, que a gente é iludido, né? A política pública do cinema. Então, eu comecei a me envolver, né? Tanto politicamente quanto na parte produtiva. Eu comecei a fazer parceria com algumas produtoras e, tipo, no 3º semestre eu ganhei o Prodav 5, assim, em parceria com a Imagine, que a gente escreveu o Prodav 5, depois, enfim, aí ganhamos, outros produtores ganhei Prodav 11, Prodav 4, isso estava tudo na universidade ainda. E sempre atuando também nessa parte política. Eu acho que muito desse momento que a gente vive hoje, né,
é muito essa atuação política. Inclusive, queria agradecer pessoalmente a Dani aqui. Gente, uma salva de palmas para a Dani, que ela merece. Porque o que essa mulher faz lá na Assembleia Legislativa de Minas, ela é a nossa deputada do audiovisual aí. Daniela Fernandes. Daniela Fernandes. E aí também a gente, do lado de cá, da animação, não só da área mineira, a gente formou a Abranima, né, que o Arnaldo está aqui, é da diretoria, né, antiga, e a gente começou a se mobilizar enquanto setor de animação, entendendo essa importância da política pública, porque, muito por causa desse espírito National Film Boards, acabou que os animadores é uma coisa meio introspectiva. Assim, o trabalho da animação é uma coisa introspectiva, né? Você ficar dentro de um quarto lá, fazendo uma animação, às vezes, muitas vezes sozinho, tipo, amanhã vai ter um painel, eu falei, eu vou vir cá porque a galera que faz filme quase praticamente sozinho, que é o Wesley Rodrigues, né? O Alan Sieb, então, assim, tem esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, a nossa atividade ela depende dessa atuação política nossa, de conversar com deputado. Então, tipo assim, Minas Gerais agora assumiu também um protagonismo na questão da regulamentação do VOD. Assim. Eu e o Rafael reunimos com deputados de São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, entendeu? E Minas Gerais tem hoje, né, que é o presidente do Senado. Então, assim, então a gente nós aqui temos que aproveitar muito, né, esse momento, e essa política pública foi construída. Então, em 2018, muito dessa luta formou 2 longas-metragens, que foi o Chef Jack e o Placa-Mãe, e antes a gente só tinha a Tânia fazendo o Nimue da Ju. Tinha outro? Tinha não. E aí o Chef Jack foi para a sala de cinema, conseguiu quase 500 salas, ou mais de 500, 526, se eu não me engano. E foi uma das bilheterias, uma das melhores bilheterias, assim, e foi uma primeira vez que um filme mineiro teve uma distribuidora das 5 majors, que é a Sony. E aí, assim, e ao mesmo tempo as coisas fervilhando nos curtas. Com 2017, né, um ano antes desse edital acontecer, o Savio tinha passado em Berlim, com Vênus. Então, foi sendo construída essa política pública e esses resultados. E aí, a partir do momento que, com menos dinheiro, a gente tinha um baita resultado, o dinheiro, as pessoas começam a olhar diferente para isso, porque a gente está pondo um pouquinho de dinheiro e está dando muito resultado, e se a gente tivesse uma política pública mais efetiva, mais estruturante, então isso começa a acontecer quase que organicamente pelos resultados individuais de todos os realizadores e realizadoras. E aí hoje, no Estado, eu contei 10 longa-metragens sendo feitos aqui. Só para vocês terem ideia, no Brasil todo tem 50 sendo feitos hoje. Em Minas Gerais nós temos 10. Então é tipo 20% da produção toda de longa-metragens, né, do Brasil está sendo feita aqui. E aí tem uma coisa engraçada, que Minas Gerais está vocacionando muito para essa questão do longa, assim, que tem uma coisa no Brasil que eu não sei se vocês já repararam, se vocês olham os números da Ancine, se você quer fazer série de TV, você vai para São Paulo, porque São Paulo é super efervescente com séries, e eu acho que isso aconteceu na animação também, por esse histórico que tem, né, o Arnaldo trabalhou lá no Rá-Tim-Bum, e aí leva isso para a série e tudo. Se você quer fazer longa-metragem no Brasil, o lugar que mais produz longa-metragem é o Rio de Janeiro. Só que na animação isso não aconteceu. Então acho que ficou um buraco ali, sabe, Arnaldo? Não tinha um território que produzia as longa-metragens efervescentemente, assim. E eu acho que Minas Gerais está ocupando esse espaço aos poucos. A gente está cada vez mais se tornando a terra dos longas de animação, assim, né? E aí é isso, assim, a gente espera que nos próximos... A gente teve essa visibilidade com esses resultados, mas eu acredito aí que nos próximos 3, 4 anos esses 10 filmes já estejam prontos, ou pelo menos grande parte deles. E aí nós vamos ter um novo boom, né? Então agora é aproveitar, lutar e continuar, né, firme nessa política pública também, da gente fortalecer a UFMG, fortalecer
as produtoras, fortalecer o circuito de distribuição, de exibição, os festivais. Agora o CineOP está dando esse espaço aqui para nós. Vou cobrar aqui do Kleber que ano que vem a gente tenha pelo menos um espacinho para a gente mostrar as animações, continuar mostrando. E assim, é isso. A Minas Gerais está caminhando muito nesse sentido e orgânica, assim, nunca teve uma reunião secreta da animação e aí vamos virar os maiores. Não, foi cada um fazendo ali devagarzinho e se ajudando. E tem uma coisa muito legal que eu acho que nós temos na animação, que eu acho que falta no cinema em geral, que é o torcer pelo outro, sabe? A gente torce muito um pelo outro, assim, eu fico muito feliz assim quando eu vejo alguém da animação mineira ganhando prêmio. Eu divulguei tanto o Chef Jack que tinha gente que achava que eu trabalhava no filme. Não, você trabalhou no filme, né? Não, só estou ajudando os colegas, assim. E da mesma forma os curtas também, sempre divulguei, sempre fui. Questão da escola também, sempre que eu posso faço questão de citar. Então a animação tem isso, assim, a gente torce muito um pelos outros. E eu acho que essa união, esse cooperativismo, né, que nós instalamos, acho que está cada vez mais fortalecendo o cenário atual. O Chef Jack foi o primeiro longa, né, de animação mineiro, que foi do ano passado, né, de 23, do Guilherme Fiuza, né, que nos deixou recentemente. Só que até então a história é de curta-metragem, né, a história da animação mineira. E eu queria passar para a Elis para falar sobre o Abralá, né, que é um pós-doc que ela está fazendo um trabalho hercúleo de organizar os filmes que foram produzidos e foram exibidos em festivais aqui no Brasil e em Minas, né? Então tá. Explicar, né, um pouco por que eu estou aqui, gente. Eu paranaense, uma mesa, né, uma cadeirada sobre Minas, né. Então, quando eu idealizei e fundei o Núcleo de Design de Animação, comecei a participar das reuniões da Rede Sur-a-Sur, que é a Rede Latino-Americana de Estúdios em Animação, onde pesquisadores e professores, né, de diversas universidades latino-americanas se encontram para debater e apresentar seus trabalhos sobre animação. Tem aqui. Obrigada. Em uma das reuniões, eu vi a apresentação do OLA, que é o Observatório Latino-Americano de Animação, onde duas professoras da Universidade de Buenos Aires apresentavam sobre uma dinâmica de registro das animações da Argentina, mas elas faziam isso também com outras animações latino-americanas. Apresentada a metodologia, eu fiquei encantada, porque seria uma oportunidade de implantação aqui também do mesmo Proforme. Então, e nessa reunião eles me questionaram: onde estão as animações brasileiras? Onde nós podemos verificar quem produziu, quais foram as produções, quem são os precursores? Eu não sabia responder. Nós temos algo, né, na Cinemateca, né, nos sites, são iniciativas pontuais, espalhadas, né, cada um com a sua vontade de fazer, né, esse registro. Alguns pararam, outros não. Então, voltei para o Núcleo de Design e Animação e, na reunião, eu falei: gente, vamos abraçar essa causa com um projeto de extensão. E assim surgiu. Em 2020, nós idealizamos o projeto, foi aprovado, e a gente colocou lá, Abralá, né, que é um nome comercial, de Registro e Divulgação da Animação Brasileira e Latino-Americana, para que os nossos colegas latino-americanos pudessem também acessar e eles pudessem compartilhar essas informações sobre nós. Então, esse projeto Abralá surgiu em 2020. A gente começou com bolsistas, né, e com estagiários, voluntários também, porque é projeto de extensão. Virou projeto de pesquisa também, para que a gente pudesse alavancar verba de apoio, né, para fazer esses registros. A partir de então, a gente começou a fazer um site, né, que está disponível, né, para pesquisa,
a elaboração de um catálogo digital, já tem a primeira edição, nós estamos trabalhando na segunda edição. E qual é a dinâmica? Identificar os festivais e mostras e pensar as animações brasileiras, a princípio, né? Só que a gente viu que o buraco era mais embaixo. Como nós, réis professores de uma universidade federal, sem verba nenhuma, como é que a gente consegue, né, implantar essas iniciativas de forma tão enfática? Então, nós conseguimos, com pouco custo, né, com pouca verba, a gente tentar se organizar, né, dessa forma, esse registro e divulgação, né, para que outros pesquisadores tivessem acesso também. Vendo essa abrangência, né, brasileira de tantas produções, eu resolvi focar o meu pós-doutorado no Abralá, Minas Gerais, somente no estado de Minas. Então, esse é o meu papel aqui durante esse ano, né, identificar essas animações, identificar os festivais, né, porque eles são muito dinâmicos, uns são contínuos, de longa data, outros eles são muito pontuais, né, porque depende de verba, né, na verdade, todo mundo depende de verba, né, mas identificar esses festivais e identificar essas produções também. Vendo que muitas animações não passam por festivais, a gente também abriu um adendo para o registro e o autocadastro de animadores, né, de animações que pudessem estar aí paralelo aos festivais. Então, também oportunizamos essa questão, né, eu fiz animações em coletivos, né, em collabs, e eu quero também expor. Daí, nesse caso, esse autocadastro passa pela equipe e a gente analisa e também disponibiliza no site. Tá? Então, esse é o porquê eu estou aqui, né? Então, tem esse desafio durante esse ano. O professor Maurício Gino é meu orientador, né? A FMG deu essa oportunidade, né, de a gente materializar esse desafio, né? Porque cada estado é uma particularidade, então estou aproveitando também para entrevistar os animadores e outros atores da cadeia produtiva também, para entender como é que foi, né? E Minas Gerais tem um quesito muito especial, que é a questão dos cineclubes, né? Que é muito forte, e daí surgiu essa dinâmica de discussão e também que se passou para a produção. Então, para nós do Sul, Minas Gerais é uma referência, é um estado referência de produtivo, né? Induzido, né, e incentivado pelas universidades, mas também por a animação autoral, né, que é a pessoa se encantar pelas técnicas e começar a produzir. Então, eu estou descobrindo muitas figuras, né, que colaboraram nessa trajetória, nessa timeline da animação. Claro que o marco principal é a implantação do curso, lá em 1985, né, da UFMG, mas existem outros idealizadores e produtores, né? Um deles, eu vou citar, que é o Ângelo Mazzano, que a gente descobriu as animações que foram projetadas no Múmia, né? De 1975. E também entrevistamos outros animadores. Um deles é o Cláudio Coelho, que fazia as animações com o Gino Bolfioli. Ele está vivo ainda, fazia os keyframes junto com o Fábio Horta. Então, é um encantamento muito grande redescobrir isso e poder contar essa história, né, de tantas pessoas. O Experimenta Anima desse ano resgatou as animações do Núcleo Regional de Cinema de Animação de Belo Horizonte, que foi implantado, né, com o National Film Board Canadá. Então, a gente vai ter assim, o privilégio de poder mostrar para o pessoal esse material que foi feito aqui, que eu fiquei muito encantada de ver que, né, naquela época já tinha coisas maravilhosas sendo feitas aqui, e que a gente gostaria de
compartilhar com outras pessoas. Então, Minas Gerais tem muita coisa ainda a ser descoberta, né, de ser destacada, e a gente convida, né, mais pesquisadores, mais entusiastas da animação a se juntar, né, a essas iniciativas do Abralá, que é projeto de extensão. Então, ele abraça voluntários também. Então, outros profissionais, outros professores podem colaborar, né, e alunos também podem colaborar com essa iniciativa. Então, é uma pesquisa, né, mas é muito gostosa de se redescobrir, né, o passado e também, claro, valorizar quem está trabalhando no presente, porque são muitas pessoas que estão se entregando, né, para poder exibir materiais em locais, não só na região de Belo Horizonte, mas em outros municípios. E daí você conversa com idealizadores de mostras que estão lá em Cambuquira, né, que estão em outros universos aqui do estado, gente fazendo mostra e festival sem apoio, às vezes, né, para poder mostrar e divulgar esse material tão rico que foi produzido e que está sendo produzido. Então, ter essa oportunidade de conversar com esses organizadores está sendo muito enriquecedor. Então, por isso que... E daí, em breve, né, a gente está fazendo a divulgação da pesquisa de forma segmentada, em alguns veículos que estão dando a oportunidade, mas, no final, também a gente tem a pretensão, né, de compilar tudo, talvez em um livro ou no próprio site do Abralá. A gente já está disponibilizando os materiais, já tem a primeira parte dos precursores da animação mineira, né, mas as entrevistas estão rolando, então vai ter lá o card de cada um aí que contribuiu, seja como ator da pré-produção, da produção ou da exibição, né? E também outros fatores que influenciam essa cadeia produtiva. Tá bom? Eu queria que você desse alguns dados já, assim, tipo, quais são os principais festivais que você está buscando esses dados. E não sei se vou te botar na fogueira, mas assim, de números, assim, uma média, como que isso evoluiu, né? Sim, então a pesquisa está em andamento, mas de 5 festivais que nós identificamos, em torno de 539 animações produzidas no Estado mineiro, de 93 a 2023. Então, são, incluindo longa, curtas, médias, né? Então, mas assim, foram só 5. Claro que foram extraídas as repetições, porque uma animação roda vários festivais, né? Então, esse número está no catálogo desse ano do festival. Então, já dá para acompanhar, porque desde a entrega do artigo até hoje eu já inseri mais um festival, que é o Cine BH. E esse número já aumentou para 569 animações. Então, tipo assim, esses festivais são de referência do Quinofórum. Porém, contudo, entretanto, ao estudar aqui a região, a gente vê que existem outras mostras que não estão contempladas nessa relação do Quinofórum. Outras que a gente já está entrando em contato e já identificando. Então, o que a gente está vendo? A produção da divulgação através de catálogos, dos sites de divulgação, tudo isso arrecada para a memória, né? Como é que a gente formata isso para deixar disponível, né, para pesquisadores? Então, basicamente, essa questão ela vai crescer, esse número vai crescer. Essa média, desde 2003, que é um marco com o início da Múmia, né? Então, a gente já tem mais divulgações a partir de 2003, mas uma média de novas animações por ano, em torno de 21 animações que são exibidas, né, que são novas a cada ano. Tá? Então, a gente espera, né, que esse número aumente, mas a gente não comparou ainda essa relação
com os editais de incentivo, que é muito bom, né, ver essa oscilação sendo relacionada com essa questão, e identificar outras mostras de pequeno formato em outros municípios, né, da região aí do Estado Mineiro, basicamente. Tá. Bom, a partir desses dados, dessa quantidade de filmes que foram feitos aqui em Minas, eu queria entrar, de fato, agora na questão do debate. Né? Eu também queria daí falar uma coisinha depois. Sim, eu te passo mais para o finzinho. Se existe uma identidade mineira nas animações, e aí em aspectos estéticos, técnicos e temáticos. Né? Eu queria que cada um de vocês desse uma impressão se tem uma identidade mineira nas animações brasileiras. Minas são muitas, né? Minas são muitas. Diria Guimarães Rosa. Então, exatamente. É porque, assim, quando você vai, por exemplo, para o Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, o norte de Minas, você tem uma identidade. Então, quando você vai para o sul de Minas, é outra identidade completamente diferente. Eu diria que, assim, a animação mineira, ela tem uma relação direta com o seu território, sim. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui, que estão aqui. Tipo, Belo Horizonte, eu assisti Castelo de Ventos, eu não morava em Belo Horizonte, porque o Sávio me falou, você já viu o Castelo de Ventos? Eu falei, não. E aí eu pus no YouTube e assisti. E aí depois eu fui morar em Belo Horizonte, e aí o Sávio estava fazendo aquele DVD Animações Mineiras, e a gente fez a retrospectiva, eu e o Sávio fomos assistindo, pegava os filmes da Tânia e assistia todos, pegava do Cata Preta e assistia todos, pegava do Maurício e assistia todos, a gente foi assistindo todos os filmes, e quando eu vi o Castelo de Ventos de novo, e eu morava em Belo Horizonte, foi outro filme para mim, assim. E aí, você nunca morou em Belo Horizonte, é outro filme para você, mas para mim, que era de fora, que vim antes e depois fui ver, é outra coisa. Então, por exemplo, no Placa-Mãe, falando do meu trabalho agora também, tem uma cena de um pontilhão que é tombado, que é um lugar onde as pessoas faziam canoagem, mas a indústria acabou com essa área, está super poluída. E no filme eu fiz esse lugar limpo, cheio de verde, com as pessoas andando de canoa. Quando eu exibo isso em Divinópolis, as pessoas choram. As pessoas choram e começou agora a ter um movimento para limpar o rio, porque as pessoas viram essa imagem e pirou nisso. O rio tem que ser assim, o rio tem que ser assim. E aí estão pedindo para imprimir o frame. Eu falei, calma, gente, calma. Então, assim, o Sávio também, depois que eu fui morar em Belo Horizonte, eu também comecei a ver, tem um pouco assim no Vênus tem um pouco assim do botecão de Belo Horizonte. Eu não sei se você pegou algum boteco de Belo Horizonte, mas eu enxergo ali algumas coisas de Belo Horizonte no Vênus que são bem... O pessoal de Juiz de Fora agora está fazendo uma animação agora voltada para a culinária, que é uma animação sobre, enfim, sobre uma receita típica lá de Juiz de Fora. E aí eu que já vou muito de Juiz de Fora, consigo ver os cenários. Os Meninos de Cataguases também está trazendo. Então, assim, eu acho que a animação mineira, a mineiridade, ela é difícil de entender esse conceito, né, sem cair no estereótipo. Mas o que a gente pode falar é que as animações e os territórios eles estão completamente interligados, assim. Isso a gente pode falar assim, sem medo de errar, sabe, tranquilamente, assim. Então, se você pega as animações que são feitas no Triângulo de Minas, né, você vai ver que são voltados mais para o humor e tudo. Você vai ver que tem ali uma coisa do triângulo ali e tudo, assim. Inclusive não só de cenário, mas também de materiais, assim, sabe? Então, os materiais das animações que são feitas no Vale de Jequitinhonha, os stop motions, são os materiais que a gente nem tem acesso, às vezes, porque são, às vezes, materiais de lá. A Miriam Rolim, por exemplo, ela fez um trabalho com contos de lágrimas, que é uma plantinha que a galera faz terço. E conto de lágrima não nasce em qualquer lugar em Minas Gerais, tem alguns territórios que nascem. Então, assim, tanto na questão da materialidade quanto na questão do cenário, está ali impressa em tela.
mas quem não é do território não vai identificar essa mineridade. É meio que um código interno daquele território, mas eu consigo dizer assim, eu posso ficar aqui citando uns 100, 200 filmes disso, que o território está dentro do filme e o filme está no território. Eu acho que isso interliga, assim. Essa é a minha visão, não sei qual que é a visão de todo mundo. Bem, sobre essa questão, nós podemos pontuar sobre a brasilidade, né, também, né, a questão de você externalizar dentro dos filmes, dos curtas, o nós, né, quem somos nós. Tem um estudante que eu orientei, que hoje ele é professor da PUC, o Bruno Azani, ele faz parte também do núcleo, e ele estuda sobre a questão do fracasso. Dentro de teorias, o que é o fracasso? Né? O fracasso perante, né, o Disney. Então, quer dizer, todos nós somos fracassados porque nós não alcançamos, dentro das nossas produções autorais, a qualidade Disney. Esse é o pensamento que muitos têm sobre a nossa produção. Mas a nossa brasilidade está na nossa produção. Então, externalizar isso através dessas questões particulares, né, de produto, de materiais e de situações que vivenciamos, e também de trabalhar problemas complexos, né, é maravilhoso, assim, enriquecedor. A questão, para você ter uma ideia, a Cristine Veras, que é foi animadora, foi aluna da UFMG, hoje ela organiza o núcleo experimental na Universidade de Dallas, no Texas, né? Está lá, né? Fruto da UFMG. Nossa, que maravilha, né? Está lá. E ela leciona história da animação. E, dentro da história da animação, ela abriu um projeto experimental sobre animação autoral experimental. E ela ensina os animadores 3D a retornar para o papel, a animação tradicional. E eles ficam encantados, eles querem mais, eles querem produzir aquilo, né? E como que ela aborda... ao fazer as interligações com as universidades latino-americanas, ela quer trabalhar aspectos complexos que nós vivenciamos. Então, por exemplo, o desperdício de alimentos, né, a questão de gênero, outras questões sociais, econômicas, latino-americanas que podem ser externalizadas através da animação. Então, assim, cada um, né, produz, e essas iniciativas elas nascem desses problemas. Então, trazer a animação para poder utilizá-la para trabalhar isso é muito enriquecedor. Então, basicamente, a brasilidade vai... Não, pode pegar. A brasilidade é um ponto da questão, né, de nos representarmos através das nossas próprias obras e nós mesmos nos valorizarmos. Né? Eu vou ter que concordar com o Igor, e aí eu não preciso acrescentar muito, mas eu gostaria aqui de exemplificar do meu processo, por exemplo, de desenvolvimento. A gente ganhou o edital de desenvolvimento de roteiro de longa, né? E a gente decidiu contar um pedaço da história da periferia, do contexto da periferia, da injustiça social, dentro de um filme de super-herói. Esse é o nosso projeto, que chama O Homem Café. E nós escolhemos como cenário principal o Taquaril de Belo Horizonte, que é um bairro que eu estive como voluntário em 2013 no Haiti, logo depois do terremoto, né? E eu pude experimentar uma coisa interessante, que era a parte da capital demolida
e a parte sendo reconstruída, as áreas sendo repovoadas e as pessoas reconstruindo o lugar para sobreviver. E o Taquaril, em Belo Horizonte, ele seguiu a mesma dinâmica, que é uma área que era uma montanha de cerrado e que foi cedida pela prefeitura e virou ali uma favela, né? Eu acho que é o único termo que cabe. E dentro desse contexto do nosso super-herói, ele surge e nasce dentro daquela localidade. E isso eu vejo representar, eu estou dando um exemplo do meu, porque a gente conversa muito, a gente troca muito conversa, e a gente vê esses elementos que são da história pessoal e da cultura e da valorização da mineridade sendo colocados nos diversas formas de se fazer animação em Minas Gerais. E é impossível você tirar do mineiro aquilo que ele é, mesmo que ele não perceba que está fazendo. Acho que de qualquer um, mas aqui a gente tem um carinho especial pela nossa tradição cultural. O mineiro ama a sua comida, o mineiro ama as suas cidades históricas, o mineiro ele ama as suas cachoeiras, as suas montanhas. É uma relação muito especial que a gente tem com o nosso local, com a nossa geografia. E essas coisas, mesmo nos projetos que se pretendem ser comerciais, que se pretendem a se jogarem para serem vistos no circuito comercial, a gente faz questão de deixar a nossa assinatura. E isso é bom, isso é o que eu acho que vai continuar, mesmo que os Chef Jacks, mesmo quando eu vejo o Cosmo, que é uma série de um menino no espaço, que acabou de ser lançada, eu vejo ali, aqui tem muito uai naquele Cosmo. Bom, Fábio, se você me permite, eu queria retomar um pouquinho a minha fala, rapidamente, a minha fala anterior, porque eu mencionei aqui o Reúne, que foi um momento importante acho que para o país. Assim. Naquele momento a gente pôde... criaram-se novas universidades, novos cursos, e para criar novos cursos a gente tinha que justificar que aquilo era importante para a comunidade local, para o país, enfim. E então tudo que a gente já tinha construído até aquele momento, as pessoas que já tinham se formado ali, mostras como a Múmia, por exemplo, que iam surgindo, isso tudo era um contexto que justificava um curso de animação em Belo Horizonte, né? Então, com isso a gente conseguiu criar o curso. E eu queria mencionar um outro curso que é irmão nosso, assim, que é da faculdade da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, né, que surgiu também nesse contexto do Reúne, né? Então, os cursos eles tinham que ter uma importância local para serem criados. Bom, é só esse parênteses que eu queria fazer. Agora, voltando ao tema aqui, eu vou pegar um pouquinho da fala do Igor. Ele menciona o Castelo de Vento, e ele nem conheceu o Bar do Lulu. Né, Tânia? Você não é da geração do Bar do Lulu. Então, quer dizer, você reconhece, mas ainda tem coisas ali que tem também um contexto temporal, né? Que não só o contexto territorial, mas também um contexto temporal, que é importante. Mas, para falar um pouquinho desse tema, eu vou citar a fala da Aida Queiroz no livro Subversivos do Sávio, né? E como que aquele livro é importante. Ele já está esgotado há muito tempo e a gente está falando dele até hoje, né? A Aida ela fala que, num determinado ano, lá no trabalho de curadoria do Animamundi, ela viu um filme e falou assim, ela não sabia de quem que era, não sabia o nome da pessoa e tal. Ela falou assim, esse filme é mineiro, né? Isso é importante. A Aida, na verdade, a Aida é mineira também, né? Ela se formou na UFMG, parece que em 82. Ela não se formou em animação, acho que ela se formou na habilitação em desenho. Depois foi para o Rio e se fixou lá, né?
mas ela teve uma formação aqui. Mas ela reconheceu no filme da Miriam Rolim, também citado pelo... Você citou outro filme da Miriam, né? Mas eu vou falar do Breves Instantes. Ela viu naquele filme alguma coisa que ela falou assim, esse filme é mineiro, né? E esse filme dela, ela fez uma pesquisa muito grande em termos de técnica. Ela faz uma animação a partir dos tapetes da Semana Santa aqui de Ouro Preto, né? E ela fez um trabalho de pesquisa de referências iconográficas, religiosas e de materiais. Ela anima com os materiais que usam aqui nos tapetes. Então, ela não se limita à técnica, mas também ao tema que ela está trabalhando. E até a música. Ela conseguiu achar uma partitura de uma música barroca. E no filme dela, é claro que é uma gravação atual, né? Portanto, ele tem uma sonoridade eletrônica, mas ele parte de uma partitura barroca, né? E a Ida reconheceu ali uma mineridade, né? Então, eu acho que, às vezes, até para uma pessoa que está fora, embora ela seja mineira também, mas ela já está fora há muito tempo, ela bate o olho naquilo, ela fala, pô, isso tem alguma coisa que é de lá, né? É claro que o tema tem muito a ver com Ouro Preto, né? Vendo o filme dela, você vê Ouro Preto. Mas ela reconhece, alguma coisa despertou nela que ela falou assim, esse filme é mineiro. E ela fala que isso é recorrente. Quando ela fazia curadoria para o Animamundi, ela vira e mexe, ela reconhece algo de mineridade nos filmes que são apresentados lá, né? Então, só queria pegar essa fala dela para, enfim, corroborar um pouco também o que já foi dito aqui, né? Eu não vou acrescentar muito, não. Essa é uma questão até que você já citou meu livro aí, que eu fiz essa pergunta para os animadores mesmo. Mas eu costumo falar que a gente está aqui nesse tempo, então o que a gente faz, necessariamente, a gente está falando desse tempo que a gente vive, né? A gente aqui, enquanto os corpos políticos aqui, mesmo inconscientemente a gente não quer falar sobre nenhum tema, a gente está falando sobre alguns temas, sobre ser subdesenvolvido, ser brasileiro, ser marginal. Então, a gente sempre, mesmo não querendo tocar em algum tema, a gente faz esse tema acontecer através das nossas imagens, que falam, e falam muito. Eu amo um cara chamado Arun Farok, que ele fala que não existe imagem inocente. Não existe mesmo. Nenhuma imagem inocente. Então, eu acho que isso colabora. Agora, sobre a mineridade nos filmes, é uma coisa que eu não gosto muito de pensar nisso, porque, como eu sou realizador também, eu acho que não me cabe pensar nisso na hora da feitura, e sim cabe quem for ver e se identificar ou não. Então, é uma coisa que, assim, a priori, enquanto realizador, eu não me preocupo muito, entendeu? Tipo assim, em focar isso. Só que eu acho que, assim, mesmo não se preocupando em focar, eu sou de um mineiro, tal, a mineridade ela vai aparecer de alguma forma ali, nem que seja imageticamente e tal. Eu acredito muito isso, assim, são corpos políticos, mesmo a gente não está preocupado, tudo que a gente faz traz algum tipo de mensagem ou não, mas traz um tipo de mensagem, mesmo que as pessoas não entendam. E eu acredito muito isso, assim. Eu vendo de fora, né, como cinéfilo paulista, eu tenho essa impressão mesmo de vocês focarem dentro da região de vocês, né, do estado, tal. Mas também eu vi uma coisa mais analógica, falando em técnicas. E aí pensando nos animadores, né, nos autores. Então, assim, eu vejo o stop motion muito forte aqui em Minas, até daqueles que saíram de Minas. Então, só para citar alguns, o William Salvador, que ele tem um curta Lumen que é maravilhoso, que também saudoso William Salvador, o Daniel Hertel e a Maria Leite, que tem essa base no Giramundo, né? A Juliana Danza também,
o Leonardo Dutra, que tem esse trabalho enfim, com estruturas tal dos bonecos, e dos que saíram, que são mineiros, e não sei se eles levam isso com ele, que é o Kia Rodrigues, tem uma produção de stop motion, de boneco, né? A coisa do boneco é muito forte, e o próprio Thiago Calçado, que é animador de longas metragens, né? De Fuga das Galinhas, Pinóquio. Então, acho que tem isso muito dentro, né? E a outra seria de pintura, de desenho mesmo, no papel. Mais do que, enfim, acetato e tal, né? A própria Tânia, a Tânia Naia, a Ida, que o Gino lembrou aqui, a Magda Rezende, os filmes do Sávio, e eu vejo muito isso também, tipo, do analógico, do lápis no papel e de bonecos. Você esqueceu do Eric Rico aí, também, do Apiário, que está fazendo um trabalho muito bom, ganhou um longa agora para fazer. E tem um filme em rotoscopia, né, também. Eu vou só comentar rapidamente esse seu pensamento, porque aqui em Minas, como a gente é cercado de montanhas, né, a gente pensa muito, a gente lê muito, a gente mineiro, você conhece todo mineiro é meio intelectual, assim, lê muito e tal, porque a gente não tem muito, assim, a gente não tem um mar para se distrair e tal. Então a gente tem, né, se a gente pensar mesmo na história, tantos escritores fabulosos que a gente teve, Ouro Preto, por exemplo, teve muitos escritores. Então a gente tem essa tendência a pensar mais para as coisas, a problematizar mais para as coisas. Eu tenho um amigo meu que é professor lá na UENC também, que é o Cláudio Santos, que é um cara que tem a onda toda da tipografia. Com certeza. Você está lembrando aqui da animação do Cláudio. E a gente fala muito dessa coisa das tecnologias permanentes e tecnologias emergentes, entendeu? Essa permanentes, assim, esse cinema feito à mão. Eu acho muito interessante esse cinema feito à mão, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, apesar da inteligência artificial que a gente tem hoje, o ser humano, o artista, quando você consegue reconhecer isso na animação, a gente consegue reconhecer muito a mão do artista ali, é muito mais interessante do que uma coisa pré-fabricada. Esse feito à mão, essa impressão, esse digital, né, do ser humano está ali. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente não deve perder nunca essa perspectiva dessas tecnologias feitas à mão. O feito à mão é muito importante ainda, por mais que hoje a gente tenha um computador para nos ajudar, mas o feito à mão é muito interessante, porque você consegue enxergar o trabalho do realizador ali. Então, eu acho isso bonito, assim, a gente não perder nunca essa referência do cinema feito à mão, né? Do cinema feito à mão, porque o cinema foi feito à mão desde o início, há 100 anos atrás, e essas obras são potentes até hoje, entendeu? A gente consegue ver. Aí entra toda a discussão. A discussão não acaba nunca, né? Porque entra a discussão do autor também, né? Do cara, do realizador, se é autor, né? Está fazendo a coisa toda. Então, eu acho muito interessante pensar ainda nessa perspectiva. O cinema é feito a mãos, e há muitas mãos, né? As muitas mãos. Eu vejo, assim, a ansiedade dos meus alunos, por exemplo, que o cinema, o Caetano falou isso muito bem quando ele fez um filme. O Caetano só fez um filme, chamado Cinema Falado, que ele falava: o cinema é a arte da espera. A gente está sempre esperando alguém. A gente está esperando alguém para finalizar, fazer a correção de cor, fazer o som, né? A gente não domina tudo, assim, então a gente sempre está esperando. E, às vezes, é angustiante essa espera, entendeu? Tipo assim, eu vejo, assim... Eu sou pisciano também, eu sofro, assim, com tudo. Eu pego os problemas de todo mundo. Eu sofro junto com os meus alunos, entendeu? Às vezes está querendo realizar, mas está precisando de alguém está ali junto realizando. Então tem que sempre esperar alguma coisa. Então é a coisa feita à mão e a espera. E a arte da espera, assim, eu acho que isso resume muito a animação, assim, né? Essa persistência, essa paciência, é tudo isso. Bom, você citou vários filmes de stop motion mais especificamente de bonecos, né, de personagens. Eu percebo uma certa sazonalidade nisso também, né, porque você citou o filme do William Salvador,
É claro que tem outros anteriores a isso, pessoas que já estão fora também, mas eu estou falando do ponto de vista lá da escola. Depois do filme do William Salvador, que nos deixou muito precocemente de forma trágica, né? Ele é um grande autor de um filme só, infelizmente, mas depois do filme dele houve um boom de produções, de boas produções de stop motion, de bonecos na escola. Aí veio o filme da Juliana Danza, que está por aí, e com o Davi Múcio, que é o Quindins. A gente teve o Pentimentos, Fabiano Bonfim e Toninha Dinelli, a gente teve Passado Presente, a gente teve Valquíria, quer dizer, são filmes que vieram no rastro do Quindins. E hoje a gente já não tem tantos trabalhos de conclusão de curso feitos com essa técnica. Então, tem uma sazonalidade também, né? E como que uns filmes vão influenciando os outros. Isso é interessante observar, né? Tinha outra coisa que eu ia comentar a partir da fala do Sábio, acabei esquecendo, mas deixa para lá. Mas, então, tem isso. Eu acho que hoje a gente está vivendo um contexto que a gente não percebe muito stop motion de bonecos, mas acho que lá na frente a gente vai ver o que está sendo produzido agora, e essa coisa acho que é um ciclo, né? Depois, não sei, acho que depois isso pode retornar também, né? Não sei se, acho que o Eric Rico tem um projeto de longa de stop motion. Eu não sei se é stop motion, mas... Tá, a gente está chegando no fim já extrapolando o tempo. Já eu queria abrir para perguntas, mas antes queria passar para Elisa. Ela pediu a palavra. Daí a gente, enfim, quem tiver alguma pergunta, a gente começa a responder. Só um detalhe, que o José Américo, antes de falecer, ele cita Castelos de Ventos, Quindins e Lumen como os principais filmes que ele tem de referência. Ele cita isso na aula inaugural do nosso curso de Cinema de Animação e Artes Digitais. A gente chamou o Zé Américo, porque ele que propôs a criação da habilitação, né? Ele já estava aposentado, hoje já é falecido, mas ele já estava aposentado, mas a gente o convidou para fazer a aula inaugural. E ele cita esses filmes nominalmente na palestra dele de inauguração do curso. Ele fala do Quindins como assim, esse filme... Desculpa, Elisa, eu tomei sua palavra. Complementar. Esse filme é tudo aquilo que a gente pensava quando propôs a criação da habilitação. Isso aí, Desculpa, são as Elisa. referências, né? É bom, né? Na verdade, ele já fez ele eternizou uma homenagem, né, a essas obras. Que legal. Então, durante esse processo, né, de estudo, de reconhecimento dos atores da cadeia produtiva da animação em Minas Gerais, a gente encontra muitas pessoas, né, pessoas queridas, especiais. E hoje eu queria fazer uma leitura de um texto no formato de uma homenagem ao Múmia. Então, me deram a gentileza aqui, a ceder um espaço para que eu pudesse compartilhar com vocês também as minhas impressões sobre 22 anos de mostra. É desafio, gente. Então, assim, esse texto ele não foi para o catálogo, por falta de espaço, né? Mas eu vou poder compartilhar com vocês nesse momento. Intitulei como Múmia sob a visão emotiva de uma pesquisadora cheia de percepções. Então, antes de iniciar a exploração desse texto, é importante salientar dois aspectos ao leitor. Um, que não fui designada para tal, e outro, que não sou escritora. Apenas resolvi escrevê-lo de maneira voluntária e natural. E, como dizem os jovens, né, seguindo o flow. Tampouco este é um daqueles artigos de base científica que buscam se pautar em referências e longas citações. Passei a vida acadêmica ouvindo que pesquisar é ter ouvidos, não se emocionar e manter a distância. Talvez essa seja a razão de muitos textos serem cheios de evidências e constatações e poucos serem embebidos de emoção. Minha percepção atual sobre as emoções que marcam nossa memória fazem a gente revisitar o passado e recontar histórias. Um conteúdo recheado de emoções não é sinal de fraqueza ou merece menor atenção que outros.
é apenas um ponto de partida para uma reflexão, seguido de uma pequena pausa para a gente pensar sobre a vida. Por último, longe de mim querer, com esse texto, concorrer com as aberturas criativas de cada catálogo da Múmia. Por isso, sugiro a leitura dos preciosos documentos que estão no blog do evento. Que essa tentativa de homenagem seja um deleite para animar o coração. Este ano, o Cineop propôs uma abordagem especial destinada para a animação brasileira, principalmente com a merecida homenagem ao animador e diretor Alê Abreu. Visto a importância dos festivais e mostras para a divulgação da animação brasileira e diante da temática do evento, também seria oportuno realizar uma homenagem histórica voltada à mostra de animação mais longa de Minas Gerais. E maior é esta valia quando a homenagem acontece quando os idealizadores estão vivos, né? Nada mais justo, para que eles se sintam reconhecidos e repletos de orgulho do feito realizado. Lá no Paraná, nós temos uma iniciativa da TV Paranaense, que se chama, do Canal 12, né? Se chama Bicho do Paraná, um termo local usado em uma campanha publicitária para designar e valorizar as pessoas da terra, uma espécie de homenagem. E pensei que pudesse existir algo similar aqui em Minas Gerais, não sei, tal como o Bicho de Minas. Digo isso, pois também sou idealizadora, né, organizadora do evento nacional de animação experimental, que é o Experimenta Anima, que engloba a mostra de animação e atividades técnico-científicas. O evento se encontra na sua 4ª edição e já ostenta um orgulho enorme do que realizo. Imagine que honra que deve sentir o realizador da Mostra Múmia, né, com 22 edições. A 22ª esse ano. Né? Não sou mineira, sou brasileira, e já sinto muito orgulho do que presenciei aqui. É fato que toda a família quer deixar evidente são muitas coisas boas e felizes que são ressaltadas pelos anfitriões, sendo ocultado as dificuldades financeiras, as dores, os perrengues, os desgastes emocionais. Por esse motivo, alguns poderão afirmar que talvez uma visitante não perceba na íntegra os sentimentos que permeiam essa família. Mesmo assim, nada melhor que alguém de fora para deduzir que todo esforço empreendido com certeza já valeu a pena. Agora, parte 2, uma pausa para o cafezinho. Vamos falar sobre a mostra, seu idealizador e os envolvidos. Uma homenagem à Múmia não é responsabilidade fácil, pois, além do seu idealizador e organizador principal, o evento recebe diversos colaboradores, diretos e indiretos, que mudam a cada edição. Ao ler o texto, alguns vão se identificar em algum ponto e afirmar: eu também já participei disso em algum momento. De alguma forma, seja submetendo obras animadas, assistindo às sessões, divulgando as atividades, cedendo espaços, desenvolvendo artes e troféus, entre outros. Neste contexto, considera-se que o ato de homenagear é outorgar o devido reconhecimento a determinada atividade ou cidadão de maneira simbólica e generalizada. Portanto, é essencial que os envolvidos sintam-se primordialmente contemplados. Em 2024, a Múmia completa a 22ª edição, e essa durabilidade, por si só, já é um ótimo motivo para comemorar, pois perdurar de forma ininterrupta por tanto tempo um evento assim é sinônimo de força e resiliência. Com essa longa timeline no seu currículo, o público da Múmia é cativo e espera sedento a cada ano por novidades. Diante dessa demanda, é passível de se imaginar que, do ponto mais alto do Maleta, uma figura icônica da animação mineira fique mirabolando o plano de como será a próxima invasão audiovisual terraquiana. À sua maneira, e diante de inúmeros percalços, a Múmia é um exemplo de resistência, que externaliza o resultado de uma vida dedicada ao movimento de divulgação da animação brasileira. Sávio Leite, seu idealizador e organizador, deveria ser eternizado com uma estatueta ou prêmio de tanto que ele é conhecido no meio. Tem quem o ame, quem tem que o odeie. É impossível passar despercebido. Cidadão humilde, atencioso, divertido, carismático e, porém, didático, crítico e cheio de conteúdo. Só um pouquinho aqui. Ao pesquisar sobre a Múmia, torna-se completa a tarefa de escrever algo novo sobre a mesma,
depois de tanto que ela esteve referenciada e exaltada em livros e artigos na área. A princípio, o caminho mais sensato seria se debruçar sobre o seu passado para tecer algumas colocações, sendo propício traçar uma trajetória a fim de destacar os pontos áureos, apontando os principais desafios alcançados. Contudo, isso se tornaria extenuante aqui, nesse momento, e repetitivo. Por isso, optou-se por ressaltar as evidências eminentes da sua necessidade de perpetuação. Na sua história, né, dos festivais nacionais e de animação, o Animamundi perdurou de 1993 a 2019, sendo que a Múmia nasceu 10 anos depois do seu surgimento e está ativa até o momento. Por essa razão, o evento mineiro foi reconhecido por muito tempo como a segunda mostra mais significativa dedicada à animação, e, durante sua existência, desempenhou, entre outros, um importante papel na divulgação das produções brasileiras. Para uma maior compreensão dessa importância, é essencial ressaltar, de maneira sucinta, alguns aspectos relevantes que permeiam a evolução do evento. Inicialmente, a proposta inovadora da Múmia, de eliminar os critérios de seleção, rompeu com os processos das rígidas curadorias conhecidas da época e livrou do confinamento as obras destinadas, muitas vezes, às sessões infantis dos festivais e mostras de cinema. Assim, perante o princípio da não curadoria, tudo será aceito e passível de ser exibido, desde as obras mentais até aquelas de caráter comercial. Desta forma, pode-se afirmar que muitos animadores encontraram abertura de exibição, foram apresentados para o mundo e iniciaram carreira a partir do Múmia. Em resumo, as diversas edições do evento proporcionaram a realização de conexões internacionais, latino-americanas e com diversos países, possibilitando o intercâmbio de obras, a proposição de oficinas, debates e masterclasses, contribuindo com a formação de novos interessados e entrantes no mercado de trabalho. A execução de parcerias com o prolongamento das exibições locais, ampliando o alcance das obras em Belo Horizonte e outros municípios. A realização de publicação de catálogos, livros e DVDs, reforçando a contribuição para a memória da animação e a visibilidade de iniciativas colaborativas e projetos especiais, né, como a da Universidade das Crianças e Multirio. Em adição, pode-se ressaltar os esforços para a manutenção do blog da Múmia e do espaço presencial destinado à preservação e história da animação, situado no centro da capital mineira, ambos repletos de materiais carregados de informação e preciosidades. Nesses anos de vida, apesar das adversidades enfrentadas, a mostra consolidou seu conceito e estabeleceu sua contribuição para o fortalecimento da animação nacional. Por fim, pode-se dizer que o ouro de Minas Gerais está literalmente no território audiovisual. Não é de pegar, mas brilha e sensibiliza muita gente. Então, por fim, agradecemos a persistência e a paixão por aquilo que você faz. Muito obrigada, Múmia, obrigada, Sávio, obrigada a todos os envolvidos. Homenagem justíssima. Infelizmente, a gente extrapolou o tempo. Então, eu queria agradecer todos os participantes aqui do Cadeiras e o Cineop. Quem tiver perguntas, então, infelizmente, a gente vai ter que fazer aqui em off, né? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui e curtam o festival, que a programação é longa. Obrigado.